Ele hoje eu encontrei, ele estava lendo em alta reflexão debaixo da árvore. Spot reflexivo. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 23 de outubro de 2009, sexta-feira. O verbete é o 1364. Tem 4 páginas, 45 logias e 7 máximas. O tema é saudade da volitação. Isso está dentro da paraconviviologia. A saudade da volitação é a nostomania vivida pela consciência. Nostomania é a mania da saudade, saudosismo e etc. Enfim, da passadologia. Então, a saudade da volitação é a nostomania vivida pela consciência ou consciex ressomada, inclusive intermissivista, manifesta por meio das expressões de obras de arte, afetivas, emotivas ou psicossomáticas, a fim de suprir inconscientemente a nostalgia sentida pela privação, carência, incompletude ou falta da volitação livre nos hiperespaços impedidos da extrafisicalidade ou da intimidade antes usufruída junto às consciências afins, componentes das comunex mais lúcidas. A vinculação interconsciencial, a saudade parapsíquica, a saudade inefável do curso intermissivo pré-ressomático, as comunex evoluídas, as parapopulações, a volitação em grupo de consciências empáticas, a paraconvivialidade evoluída nas comunex lúcidas, a separação inevitável dos grupos de consciências afins, a fome das energias conscienciais, das consciências amadas, as ideias inatas, as paramemórias afetivas, as autorretrocognições intermissivas, e por aí vai. Uma série de coisas. Eu li um pedaço aqui da história, da parafatologia. Agora, nós temos aí, no fim, a saudade da volitação constitui reação natural para quem paravivenciou o estado volitativo na intermissividade. O problema está nas consequências nocivas ou evoluídas do fato. Você sente saudade da volitação? Quais as consequências de tal sentimento da execução da autoproex? Agora, se você quiser aumentar aí, binomiologia só faltam 2 aí para dar 7. Agora, aqui nós temos algumas perguntas. Noticiei na tertúlia sobre o roubo do carro no dia 17. Foi encontrado abandonado no Taboão da Serra ontem, dia 21. Então tá certo. Porque eu senti que a gente estava mexendo, né? Senão eu vou achar que eu estou ficando velho. Essa história, aquele negócio. Estou ficando gaga, não estou funcionando mais, né? Junto com os amparadores. Um negócio assim público, você pega. Eles pegam a energia de todo mundo, né? Põe lá, né? A hora que tem. Por isso que é bom vocês pensarem bem dos outros. Vocês estão pensando bem, vocês devem ter ajudado. A pessoa só tem cosmoconsciência depois que é proficiente em projeções de mental soma. Ter projeção de mental soma sem ser bom com projeção de psicossoma é difícil, tá certo? Sim, sure, of course. Se a pessoa é boa em projeções de psicossoma, em comunex evoluídas, existe algum lugar aonde é mais fácil alcançar a projeção de mental soma e caminhar para a cosmoconsciência? Olha, seria bom você ver mais detalhes disso no livro Projeciologia. Olha com calma as diferenças entre projeção pelo psicossoma e projeção direta, isolada pelo mental soma. É o jeito de você saber. Cosmoconsciência é mental soma.
Por exemplo, uma das coisas iniciais que pode mostrar que a pessoa tem tendência para a cosmoconsciência é a clarividência viajoura. A clarividência viajoura é uma coisa bem suave de início. A pessoa sai, vai lá e volta. Aquilo instantâneo. Isso às vezes já dá ideia. Agora, outra coisa mais avançada, isso é no início. Isso aqui é preliminar. Agora, uma que já começa a ficar mais complexa é a pangrafia. Se a pessoa começa a ter pangrafia, ou seja, se ela começar a casar uma série de fenômenos dentro do mesmo fenômeno, mostra que ela tem alguma predisposição para a cosmoconsciência. Moro numa região de alto índice de criminalidade em Porto Alegre. Estou há 2 meses tentando mudar de endereço e sempre surgem contrafluxos, principalmente de ordem financeira. O apartamento que moro tem apenas um quarto e a sala é contígua à cozinha. Por isso, não consigo formar campo para nada dentro de casa. Poderia me auxiliar em como posso proceder para concretizar este processo? Primeira coisa é o seguinte, põe energia por todo lado que você está, trabalha bastante com o estado vibracional para melhorar seu holopensene. Isso aí vai fazer o conceptáculo, ou seja, vai predispor você a renovar e abrir o caminho. Mexa com a energia onde você está e pense positivo em tudo. Não fica com vitimização, ou reclamando, ou com dor de cotovelo, ou com qualquer ressentimento ou mágoa. Corta isso. Estou em Foz há 5 anos. Nos últimos anos tenho observado uma crescente expansão e qualificação da interassistencialidade. Atualmente observo a existência de um fluxo interassistencial onde fatos e parafatos se interconectam. TENEPS, projeções assistenciais, vivência intrafísica. Sim, 5 anos, mas praticando a TENEPS é o óbvio, né? Está dentro dos conceitos naturais. Agora, o nível de assistência recebida para utilizar o trabalho assistencial tem cada vez mais aumentado o meu sentimento de autocomprometimento com a PROEX e a responsabilidade com os recebimentos evolutivos. Quer dizer, segundo o Loche, você sabe, aportes. Como responder evolutivamente a essas vivências, transformando-as em verpons? Como compreender o conteúdo do fenômeno da experiência? Olha, aí não tem milagre nem outro termo, não. É registrar, 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 registrar. Para fazer depois balanço, 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 balanço. Ou seja, inventar, inventar, inventar. Não é isso? Fazer, enfim, sopesar as vivências que a pessoa tem e ver o caminho que é, porque é por ali que a pessoa vai ver as diretrizes. Meu filho tem 18 anos, é um rapaz bem na escola, vai fazer engenharia de Minas e é educado, não bebe, não fuma. Ele comprou um livro cujo assunto é a Segunda Guerra. O nome do livro é Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Ele já leu uma vez e lê sempre porque diz que entra no livro. E o senhor acha disso? É o processo dele do passado. Agora, ó, fala com ele para ler outras coisas, não ficar só no processo de bilicídio, que isso é errado. Agora, a idade do jovem é assim mesmo. Uma outra coisa cá entre nós. Ele faz exercícios físicos. É muito importante ele fazer alguma coisa para descarregar o processo de energia junto com o mental soma. Com 18 anos, né? Uma coisa boa é fazer algum exercício. Por exemplo, natação pode ajudá-lo. Nesse caso, às vezes, vale a pena. Observa isso. Por que vocês falam tudo em um vocabulário não corriqueiro? É mais um, hein, que aparece aqui. Todo dia tem, né? O caso é o seguinte, chefe. O problema é que nós estamos fazendo uma proposta de uma ciência que a gente chama de neociência. E a gente, de vez em quando, acaba com a modéstia e são muito cabotinos. E nós falamos que é a ciência das ciências, ou a paraciência. Então, é a ciência mais avançada. Agora, toda ciência, mesmo aquela bem chão, bem assim, vamos dizer, primária, ela precisa da terminologia técnica. Por quê? Se ela fez um achado, a descoberta de alguma coisa nova, ela tem que ter um nome novo para aquilo, porque é uma coisa nova, como é que vai fazer? Então, essa neociência precisa de
neologia, ou seja, nomes novos. Então aí é que chama terminologia, nomenclatura, etc. Isso é uma outra ciência que chama orismologia. Seria bom você olhar no dicionário o que significa orismologia, que você vai entender por que o nosso vocabulário não é corriqueiro. Até que é, né? Eu falo tanta coisa de gíria aqui para contrabalançar, de vez em quando, é isso? Só falta falar coisa de coloquialismo assim muito escatológico, a gente evita, né? Para não ficar feio. Porque, afinal de contas, a pessoa às vezes está vendo isso aí, tem as crianças lá que estão vendo o que a gente está falando. O senhor comentou em tertura mais remota. Nós já estamos já com tertura remota, porque já vamos para 8 anos. Em tertura mais remota, sobre os efeitos nefastos da radioatividade do psicossoma. Contudo, não é factível à consciência realizar uma exprojeção e transpassar uma estrela como o nosso Sol, onde ocorrem reações termonucleares mais violentas que as produzidas pelo homem, sem que se produzam sequelas? Poderia esclarecer melhor? O caso é o seguinte: quando a pessoa ela sai daqui e vai para algum lugar, a chamada exoprojeção, ela quase sempre está, quase sempre, ou de mental soma direto, ou ela está com psicossoma sem lastro. Agora, quando isso ocorre, as radiações não têm tanto efeito sobre ela. Agora, pensa bem uma pessoa que teve a energia nuclear junto do corpo dela físico. A situação é diferente, a radioatividade é outra, já atua de uma maneira totalmente diferente. Então é isso que você tem que ver. O que eu já vi de reações nucleares, o negócio é sério. E eu estudei no Japão, mas eu vi também coisa extraterrestre. Poderia esclarecer também se há alguma relação entre o peso do corpo físico e a facilidade, dificuldade do processo de projeção? É lógico que tem. Por exemplo, se uma pessoa ela é obesa, ela não tem a mesma facilidade de outra que tem liberdade, movimento, ela é solta, livre e leve. Solta, leve e livre, né? Ela é voadora já. Então é uma borboleta. Agora o outro, que é um dinossauro blindado, tipo trator, ou como é que é? Rolo compressor. Esse pesa mais. Porque tem aquela marca de rolo compressor, uma grandona, que eles usavam lá no Jardim de Alá, que é um negócio enorme. Tem uma marca técnica lá. Tem uma dessas que é até alemã. De aterragem. Aquela é terrível, uma grandona. É maior do que aqueles carros blindados que estão usando nas favelas do Rio agora. Aquela é maior. Agora, então, veja. O peso, portanto, influi na situação. Além disso, é o seguinte: uma pessoa fica obesa, isso começa a atacar a memória. Ataca a memória porque ataca o processo da elaboração de pensamento. Ela fica mais dura, mais devagar, não é isso? Mais cara de paisagem, aquele negócio todo. E com isso prejudica o processo mnemônico. Prejudicando o processo mnemônico, vai prejudicar a rememoração da projeção. Gostaria de entender melhor sobre a morte do meu irmão, de 43 anos, que faleceu no dia 16, num acidente trágico envolvendo 5 mortes em Monte Castelo, próximo a Mafra, Santa Catarina, onde o motorista do caminhão ultrapassou sem vê-lo e colidiu de frente, estando ele acompanhando a sua caminhonete, sua sobrinha. Eu acho que eu vi isso aqui na televisão. Isso aqui é da área lá da nossa amiga, aquela minha amiga aí, vem aqui todo dia. É ela que noticia isso. Mas eu não ia falar, porque eu não sei a direção. Você daí não pode, tudo ele fala. Né? Por que eles morreram tão cedo? Por que a sua sobrinha estava junto com ele naquele momento? O que aconteceu com eles após o momento da morte? E agora, onde eles estarão? Ainda tem algum vínculo com o passado? Acender velas, visitar seus túmulos, adianta alguma coisa para eles? O que eu posso fazer para ajudá-los? Existia algum vínculo de vidas passadas entre eles? O que ele veio fazer aqui na nossa família e por que foi embora tão cedo? Olha, a situação toda é o seguinte: isso aí é um processo grupo kármico forte. E o que aconteceu
pode ser, se não há culpa, não tem nada, isso aí é um problema que estava predisposto para ter uma vida humana, né, curta. Isso aí faz parte do processo. Então, você pode fazer o seguinte, pensa positivo e joga energia positiva pensando neles. E deixa de seguir o destino deles. Não fica chorando as mágoas, nem reclamando, nem assim não, porque você piora eles com isso. Deixa a coisa caminhar, ele tem que seguir o destino. Faz parte do serviço. Quem dessoma continua sendo o que é, só que tem no outro veículo de manifestação, outro holossoma. Só com 2 veículos. Aqui nós temos 4. Gostaria de saber, porque às vezes à noite, quando estou quase dormindo, sinto a presença de algum espírito querendo sugar a minha energia ou tirar o meu sono. O que eu devo fazer? Por que isso acontece comigo? Tenho um filho de 7 anos de idade, que nasceu no dia 30, Como posso saber se ele é uma criança índigo ou cristal? Olha aqui, a melhor coisa que você faz é ver alguém que mexa com o processo de energia e olha a aura do seu filho, da situação toda, e mexer com a energia aí do estado vibracional pode ajudá-lo. Com 7 anos já pode fazer uma opção de coisa com ele. Já é hora de trabalhar com EV, estado vibracional. Na tertúlia Sincronicidade, o senhor falou a respeito da matéria sobre os cuidados com os celulares. Poderia me informar o nome da revista, jornal, para que eu possa adquiri-la? Olha, o problema é que tem uma série de condições disso agora, mas o melhor é ver na internet, né? Você tem um dado aí, não tem? Qual que é um daqueles? Fala aí para nós. Agora, a internet também tem lá, qual que seria a revista? Teve um monte de gente que pegou isso. A revista, Valdo, chama Pesquisa Médica. Pesquisa Médica. No site é Torrent Online, T-O-R-R-E-N-T de tatu. Torrent. Repita. www.torrentonline.com.br. Torrent se escreve T de tatu, O-R-R-E-N-T. Torrent. online.com.br. As revistas ficam lá, e se eu não me engano, foram 2 revistas, mensal, eu acho que foi a 2 para trás. São as últimas que eles publicaram. Chama a matéria, são consecutivas, né? Isso, a matéria chama Cuidado com as Radiações Não Ionizantes, e foi resultado de um congresso mundial que teve em Porto Alegre, há uns 2, 3 meses atrás, onde eles definiram as diretrizes para o uso do celular. E nessas diretrizes está proibido o uso de celular em crianças, adolescentes e mulheres grávidas, e os adultos devem usar headphone. Quem está... Aí você está com headphone. Headphone. Vamos ver se você está aparecendo. Coloca aí ali, ó, para mostrar o headphone. Faz aí, ó. Aqui, headphone. Não se usa mais celular no ouvido. Não coloca mais celular no ouvido. Isso, na matéria, entrevistaram um dos pesquisadores, ele estava falando que se assemelha muito com o tabagismo na década de 30 e 40, quando as pessoas fumavam e não sabiam dos malefícios. E esses pesquisadores colocaram que eles estão numa situação semelhante. Eles não conseguem dizer o que faz mal, mas sabem que gera câncer. Pois é. De modo que vocês são anticancerígenos, tá certo? Agora, ó, queria falar uma coisa para vocês. Identificações. Use enciclopedistas ou verbetólicos publicados na Enciclopédia da Conscienciologia, porque nós vamos publicar os que vocês estão fazendo, os verbetes, tá certo? Serão mais fáceis de ser identificados na condição de personalidade consecutivas nos auto-revezamentos grupais da próxima vida humana. De modo que eu estou mostrando a vantagem no futuro de vocês fazerem o verbete. Com isso, eu acho que eu estou sendo legal. Não estou comprando vocês de modo algum. A intenção não é essa. Aqui, ó, para vocês. Isso é para ajudar vocês. Então, veja, ajudar a enciclopédia, inclusive os amigos da enciclopédia, quem está ganhando em primeiro lugar não sou eu, não. É a própria pessoa. Vamos entender isso aqui. Vocês entenderam, eu preciso explicar.
Vocês vão fazer os verbetes. Vocês são enciclopedistas. O Everton já está fazendo, já metade da enciclopédia já tem lá a palavra. A consim enciclopedista. Está lá na edencologia. Todo verbete que tem consim lúcida tem vocês lá. Entendeu? Junto com isso, todas essas tem lá. A verbetóloga, o verbetólogo. Então, outra coisa. Verbetólogo é aquele que fez o verbete. Então, a pessoa que entende a ciência do processo do verbete, da entrada da enciclopédia. De modo que isso aí prepara você também para fazer a sua mega GESCOM, que é aquele negócio. O que é mesmo? Cadê o livro? De modo que vocês estão entendendo. Agora, veja, isso tem lógica, não tem? O negócio é a gente estudar. Tem muita lógica. Olha bem o que é que a gente está mostrando. Pensem nisso. Vale a pena. Agora, cadê o verbete de vocês? Não, mas eu não posso falar não, porque já tem uma opção, já está bem encaminhada. Esse aí eu não falo. Os livros é que eu tenho que falar, porque ainda tem muito ainda no prelo. Quer dizer, ainda está ainda começando. Agora lá não, já tem uma opção. Daqui a pouco eu vou entregar 20. Já pensou, nós vamos passar 20 dias, qualquer temporada dessa, só debatendo coisas de vocês. Aí é que eu quero ver. Vocês tragam as armas, pode vir todo mundo armado, que a gente está aí preparado. Olha aqui, eu já tenho a minha barreira aqui, a trincheira, a barricada pronta para o que deve é. Mas pode falar. Mais ou menos eu imaginei o que teria, mas o que tem a ver? Saudade da volitação com as ideias inatas. É porque na volitação a gente consegue ter ideias inatas? Na volitação você melhora todo o processo, mas dá um problema de euforia ou gratificação. A pessoa se sente expandida. Na hora que vem isso, pela emoção dela, dada pela energia, o que acontece? Ela começa a ter ideias melhores, ela tem recuperação de cons, magnus, tem tudo aí, outra coisa. Ela se prepara para euforia, primené, cipriene, extrapolacionismo. Então, o processo da saudade, da volitação, está dentro desses recursos. Vocês estão entendendo? Do ponto de vista prático, isso é muito mais objetivo do que a gente está pensando, assim, à primeira vista. Parece que eu estou mexendo aqui com o processo só de psicossoma e ficando só nisso. Não. Olha, o que eu estou falando aqui é paraconviviologia. Não, eu queria mesmo, era mais informação, não achei nada de psicossoma, não. Eu achei mesmo que o processo da levitação fosse facilitar... Agora, uma coisa, viu, Marisa, que é importante a gente falar aqui. Há milhões de consciências que não conseguem fazer volitação. Agora, muitos de vocês saem do corpo e volitam. Então, veja o paradoxo, o antagonismo, a diferença. A coisa muito diferente isso aí. A pessoa está só 2 veículos e não volita. Nós estamos com 4. Você sai, fica com 2, 3 e volita. Isso é impressionante pensar. Entende? Tem bastante relato disso, que a pessoa se vê fora do corpo, mas não consegue sair dos ambientes intrafísicos. Não, a maioria fica presa. Tem alguns que ficam presos pela cabeça, nem as coincidências. Tem gente que só descoincide os pés. São consciências podálicas. Eu me identifiquei aqui numa coisa que você escreveu em Parafatologia. A volitação em grupo de consciências empáticas. Eu sinto falta de conviver, de viver, e isso aqui me deu uma reta. Não, pois ajuda. Agora, o problema também é aquele processo da personalidade que nós estamos estudando, aquela consciência, agora recente, a tal personalidade tipo inesquecível que eu já trouxe, e essa outra recente. A chamada amizade raríssima, é isso que ela está. Me deu a saudade. Qualquer época a gente traz aí a amizade raríssima. É isso mesmo. Bom, depois a gente fala.
Pegou porque eu olhei A gente não continua a ninguém. conversa depois que dessomar. É isso? É isso? Assim? Valdo, Não, eu falei assim, Pode gente, falar. cadê que o assunto aqui da a saudade da volitação na parafatologia, ele transcende em vários tópicos aqui a volitação em si, né? Por exemplo, aqui está falando das ideias inatas que ela falou, é lógico que tem relação às paramemórias afetivas e a paraconvivialidade nas comunidades, um monte de relações que ela tem, além da... que tem relação com a volitação, mas aqui na parafatologia ela transcende vários tópicos. Mas o problema é que eu falo a saudade da volitação, porque as pessoas não têm noção disso. A saudade, para a maioria do povo aqui, quando ela é intermissiva, a pessoa não localiza, ela não se identifica. Ela não tem uma noção exata daquilo. Eu já estou falando que a saudade da volitação, devido ao processo que eu convivi muito com muitos de vocês. Sabe aonde, né? Mas então, ela... No Pombão. Ela não é só a saudade da volitação, ela é saudade também... Mas é o processo da... Por isso que está na conviviologia. Agora, outra coisa que eu vi na definologia, que eu queria que você aprofundasse, é quando ela fala que manifesta por meio das expressões de obras de arte, afetivas, emotivas, tudo bem, eu tenho uma ideia disso, mas eu queria que você aprofundasse. Como é que se expressa em obras de arte, então, essa saudade? Obra de arte aí, no caso, é porque a pessoa, ela quer expor aquelas emoções que estão, vamos dizer ali, tudo arquivadas dentro dela, aquilo está supitando. Então ela começa a expor. E a reação infantil que a pessoa tem é criar obra de arte. Você está entendendo? Fazer alguma coisa, igual criança. A tendência da criança, por exemplo, hoje, está na moda, é desenhar, né? A criança vai para a escola, a primeira coisa que ela faz é cantar e desenhar. Agora veja, é típico do processo do psicossomático. Mas é o mesmo processo que o Freud fala, que a pessoa depois ele se desvia para a arte, ou para a leitura, ou a sublimação. Isso é uma espécie de sublimação aqui? Até um certo ponto, né? Agora, é um jeito de compensar uma carência. Agora, a vida humana tem muito disso, mas a compensação de uma deficiência temporária. Agora, o tema, ele é neutro, eu entendi que ele é neutro, tudo bem, mas ele tem muito componente aqui nosográfico, né? Porque aqui Não, uma tem os nossa dois, mania. tem os dois, mas agora a maioria mesmo, às vezes, é positivo. É positivo. Para vocês, no livro que nós estamos aqui, sim. Mas a nostalgia, por exemplo, a nostalgia, que é uma nostalgia aguda, que eu vi, é uma mas coisa a bem nostalgia, forte. ela pode ser um dínamo para a pessoa. Entendeu? A nostalgia. Ou ela pode ser. Mas agora, a maioria, às vezes, pode levar até para uma depressão. Aí depende do que é. Mas seria positiva quando ela serve, por exemplo, uma espécie de crise de crescimento, que ela tem essa nostalgia. Quando expande a consciência. A hora que expande a consciência, a coisa melhora. Né? É o que acontece aqui. Valdo. Como você sabe, eu sinto saudade da volitação. Agora você considera essa hipótese para o caso de alguns aviadores, como Richard Barr, ou Antoine Saint-Exupéry e Howard Hughes, ou seria riscomania por inadaptabilidade somática, ou tudo isso junto? Olha, a maioria aí desses casos, realmente esses aviadores todos, inclusive você, e seu Djalma, tinha besteira na cachola, né? Você, olha o que aconteceu com você. O nosso amigo, por exemplo, como é que eles falam? Shakespeare, né? O Antoine Shakespeare. Agora, o que é lá na França é Exupéry. Entende? Eu estou falando os vários que tem, né? Agora, o Howard Hughes, esse aqui é o cara que eu quis conhecer e que não deu, mas eu fiquei conhecendo até um certo ponto.
que eu tive aonde ele estava. Aí eu fiquei no hotel, saí e fui lá visitar o cara, porque não deixaram ninguém entrar. Já estava no fim da vida dele, eu via de perto. Era um dos milionários que tinha na Terra na ocasião, mas ele não permitia ninguém. Para chegar lá, tinha uma série de salas vazias, com a porta, um andar inteiro do hotel. E ele estava lá no fim, o último andar. Entende? Ninguém podia chegar, porque senão podia ter algum germe. Não podia chegar perto dele. Agora, coitado, ele não sabia que ele tinha 9 bilhões de bactérias. Não adiantou nada. Agora, esse povo fica tudo com mania, os artistas. Ele é muito artista. Então, ele que é o Howard Hughes, que é o aviador, esse filme aí. Morreu todo deformado, esquisito, velhinho já. Mas e ele era um grande cara, uma inteligência. Era uma locomotiva esse cara. Eu conheci o povo, conviveu com ele, trabalhou com ele, tudo, nos Estados Unidos. Então me deu vontade de conhecer o cara. Mas não deu. Ele ainda era vivo quando eu quis ver. Agora, o Richard Bach, esse aí, ele entrou pelo processo mais da literatura, até que saiu bem, o povo gostou muito daquilo que ele escreveu e tal. Agora, tem um outro aqui que o Djalma esqueceu, né? Você sabe qual? Spirit of St. Louis, aquele avião, o cara que atravessou o Atlântico. Lindbergh. O nome é Lindbergh. Esse aqui era. O homem era uma fera. Lindbergh. Então, ó, além desse, ó, tinha mais 4, mais outros, são 4 ao todo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, muitos desses, o Howard Hughes tinha problema psicológico muito sério. O Exupéry, esse também tinha uma opção de coisa. Você está entendendo? Mas ele é que fez o Pequeno Príncipe, etc. Tal. Bem assim, ele fez o livro para as candidatas Miss Mundo, Miss América, Miss não sei o quê. É isso? No capítulo 53 do livro Projeções da Consciência, o senhor relata uma experiência onde volitava em direção à Lua, mas decidiu voltar. Poderia comentar mais sobre essas projeções no espaço? Isso chama-se exoprojeção. A exoprojeção, ela é boa para quem não tem experiência de certas coisas e que fica muito assim, tipo, vamos dizer, ser subterrâneo na Terra. Então, por exemplo, uma pessoa que é assim, muito lagarto, ou qualquer coisa, que fica rastejando na crosta a crosta, é bom que ela saia do corpo e vê a Terra de longe, que ela vai ampliar a cabeça dela. Aquela monovisão ali começa a ficar maior e entra para a cosmovisão. Então, é muito importante a exoprojeção baseada nisso. Agora, aí nesse meu caso aí, é por causa da circunstância do momento. Eu já tive muita exoprojeção. Agora, eu quero contar uma coisa para vocês. Tem um amigo meu, que é físico, que trabalhava lá num processo de uma grande empresa do Brasil, etc., como físico. E ele, então, começou a se interessar pelas minhas coisas lá e foi lá em casa. Aí, eu recebo ele em casa, aquela coisa toda, e nós vamos trabalhar no meu escritório. Então, ele senta assim, lá na cadeira, eu estou na minha aqui, e uma mesa pequena, separando a gente. Aí, quando chega o enumerador, eu falo assim, ó, prepare-se para atendê-lo, que nós vamos dar uma geral nele agora. Então, eu falei assim, ó, se prepara aí, e o que você vai sentir de energia? Observa bem. E comecei a jogar energia nele. Na hora que aconteceu isso, instantaneamente ele saiu do corpo e viu a Terra de longe, com os negócios tudo, mas assim, de uma maneira nítida, como se ele estivesse vendo a coisa aí na frente dele, ali dentro do quarto. Agora, aquilo durou alguns segundos, mais ou menos, mas bem, com bastante lucidez, e ele voltou para o corpo. Falei assim, então, foi boa essa? Agora, ó, a viagem astronauta, eu teria que pagar, porque eles estão pagando milhões para fazer uma coisa. E você vai lá e volta sem precisar de gastar nada. Agora, você sabe, eles fizeram isso para dar força para ele, mas não adiantou muito.
Você não vê ele trabalhando conosco aqui. Não é o Samuel, não, é outra pessoa. Não tem nada a ver com isso. Agora, ele viu as coisas, ficou até sem fala, começou a gaguejar, pelos negócios todos que ele viu. Aquilo foi um... Como é que você fala? Foi para o escambau. Pois é. O negócio foi terrível. Agora aqui outro. O espiritismo no Brasil começou no século XIX, na época do Império. Não foi só no Brasil. O espiritismo, do jeito que fala, da época de Allan Kardec, foi tudo no século XIX. Começou em 1857. Mas a coisa mesmo de fenômeno foi em 1848, 47, 48. Há registros históricos no Centro Espírita, como o Centro Espírita de São Paulo, que já eram bem sedimentados nessa época. Você poderia comentar a participação de Zé nesse processo de implantação espírita? Eu tive mais ou menos nesses lugares. É tanto que eu transmiti mensagem, etc. Quando eu encontrei com o Chico mesmo falou, seria bom você ver suas mensagens, o que nós vamos fazer com isso? Então nós fomos no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, e tinha lá 3 mensagens minhas bem básicas, mas tinha mais que essa. Nós queimamos tudo. Agora, as mensagens estavam no outro idioma, e o Chico tinha recebido aquilo quando ele começou a desenvolver a psicografia. Foi quando eu procurava comunicar para ver se desenvolvia, para melhorar a cabeça dele também, porque ele esteve totalmente pirado quando ele começou o desenvolvimento da psicografia dele. Então essas coisas todas tem, a gente apareceu às vezes em um ou outro lugar. Agora o que acontece é o seguinte, que esse negócio da época do Chico foi depois que eu tive a minha vida lá em Mataró. Professor, a vida curta. Eu queria que o senhor aprofundasse. Você disse que o senhor começou a passar as mensagens para o Chico, que no início o Chico tinha dificuldade, né? Sim. Como é que foi esse processo da tranquilização? Não, ele ficou meio pirado, igual a opção de médico desenvolve de qualquer maneira, não tinha ninguém para socorrê-lo, o povo era muito primitivo. Então, ele passou por poucas e boas, ele mesmo falou muita coisa sobre isso aí, sobre a infância dele. Agora, com isso ele se firmou. Eu estive com ele mais ou menos da década de 20 até 1931. Em 1931 eu passei o serviço lá para o Emmanuel, porque ele sabia que eu ia ressomar. Eu já estava para fazer isso antes, há uns 10 anos antes, mas é que não deu. Então, se passou. Antes do Chico me conhecer nessa vida, ele escreveu que em 1931 havia um espírito que me ajudava, era eu. Entendeu? Eu que apareceu lá. Que aí apareceu Emmanuel. Então deu o nome, tomou conta dele, falou que ia ajudá-lo mesmo para ficar com a história. Agora, tudo é guia cego, né, nessa história. Eu também, no caso do processo, era mais ou menos esse, por causa do Espiritismo. O senhor pode citar 6 livros para lermos e estudarmos que são imprescindíveis, com exceção dos livros da Conscienciologia? Agora eu pergunto, por que 6? Né? Por que não é 7? Ou por que não é 8? Ou por que não é 5? Ou por que não é 2? Eu não entendi essa não. Tem que ser 6. Será que tem 6 pessoas que ele quer distribuir os livros? Não sei bem, né? Escuta, 6 livros para lermos que sejam imprescindíveis, com exceção dos livros da Conscienciologia. O que a gente vai dar para ele? Olha, uma coisa boa, que eu vou falar, e não é piada não, mas eu sempre recomendava. Uma coisa boa é a Enciclopédia Britânica. Ela tem mais de 6 livros. Não é isso. Eu sabia que vocês iam rir, mas eu levo isso a sério. Foi isso aí que o Vicente Lopes Pérez me ensinou quando eu tinha 10 anos. Que eu perguntei para ele, qual o livro que o senhor acha que é o melhor para eu ler assim, um livro que tenha isso que a gente chama hoje substância, um livro bom? Ele vira e fala assim, você tem que ler Enciclopédia. Assim, eu já li todo o Tesouro da Juventude várias vezes, que a minha mãe levava para mim, né, desde os 5 anos. Mas esse não vale, isso aí é da juventude. Você agora tem que ler o Tesouro dos Velhinhos. É todo mundo que tenha careca e cabelo branco. Esse é que interessa. De modo que a Enciclopédia Britânica, você lê aquilo que interessar. Agora, olhe que tem determinados verbetes, determinadas entradas de assuntos que vale a pena ler inteiro. Várias páginas. Vocês sabem que tem
edição da Enciclopédia Britânica, que até o Einstein participou, né? Ele foi enciclopedista lá. Então tem uma série de grandes, vamos dizer, nomes, né, pesquisadores que participaram da Enciclopédia Britânica. De modo que vale a pena ver. É uma coisa para se pensar. Agora, livro de modo geral, tem uma série de livros, por exemplo, do processo assim parapsíquico da Inglaterra, que vale a pena ver. Agora, qualquer coisa, é bom você chegar e dar uma olhadela na nossa holoteca, o que é que tem? Do século XIX, por exemplo, sobre o processo do parapsiquismo inicial, que é a chamada metapsíquica. Por sinal, o nosso amigo César está arranjando aí, ele arranjou os livros da Cora Richmond e vai ler. Então ele falou, mas ela está falando que saía do corpo? Eu falei, sim, ela está na minha bibliografia, eu li tudo dela. Ele arranjou 2 livros, não sei aonde, em inglês, originais, que estão republicando os livros da metapsíquica. Então, por exemplo, aqueles meus amigos lá, todo mundo, vai aparecer os livros deles agora de novo. 9 edições. Eu vi ontem na mão dele. 2 volumes pequenos da Cora Richmond. Essa Cora é uma grande médium. Olha depois que tem no meu livro, Projeciologia, que a gente está falando. Eu falei, não, você vai olhar, está tudo lá. E a gente tem alguma coisa sobre isso lá embaixo. Tenho 20 anos e procurando acertar o passo e aplicar a técnica da INVEX. Tenho 2 sobrinhos, um rapaz de 10 e uma garota de 8. Como posso mostrar a eles o EV sem encucamento? Estou iniciando a técnica dos 20 EVs diários, mas ainda não domino o processo. Sinto que devo dominar um pouco mais para apresentar a eles. De qualquer maneira, nessa apresentação, o que você me indica ser feito? Primeiro, vai com bastante calma, não faça espetáculo nenhum. Agora, procure com que eles se sintam relaxados, para eles sentir o processo de energia. E depois, você analisa quais foram as sensações que eles sentiram. Eles sentem uma grande ligação comigo. Eu os trato como consciências, não meramente como crianças, mas sempre respeitando suas limitações. Agora, começar a mexer com energia nessa idade é melhor, porque eles têm mais sensibilidade ao processo de energia. Eles ainda não estão com o corpo tudo assentado, não há maturidade biológica ainda. Só vai ocorrer aos 26 anos, de modo que está ótimo. São tudo adolescentes, teenagers, 10 anos, 8 anos. Apesar da separação inevitável dos grupos de consciências afins, como podemos desenvolver grupos volitativos assistenciais ou de pesquisa extrafísica na CCCI? A Escola de Projeção Lúcida, EPL, do IIPC, tem este como um dos seus objetivos de longo prazo. Poderia aprofundar se em sua visão chegaremos a esse nível? Sim, eu acho que chega. Que orientações podemos dar para qualificar nesse trabalho? A primeira coisa é o seguinte: descarta toda pessoa que seja exagerada ou fantasista, que seja vítima da imagística, da imaginação. Olha as pessoas que têm os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Essas que são as melhores para a gente poder trabalhar nesse sentido. E o mais é usar todas as técnicas que hoje o Instituto tem. Vale a pena fazer isso sim. Agora, na escola de projeção, o que está faltando aqui, companheiro, é fazer o projetário. Já nos cobraram aqui que a Nancy e o Wagner já fizeram o projetário lá. Era o caso de fazer esse projetário em algum lugar. Como vocês são do Instituto, o que o Instituto tem aqui? Tem algum lugar para fazer isso? É o caso de pensar, né? Seria bom. O Instituto é que precisa mais. O projetário estava dentro dos nossos, a minha listagem de 40, 50 laboratórios. Poderia aprofundar esse aspecto paradoxal da síndrome do estrangeiro? A saudade da volitação extrafísica pode ser um manancial de ideias inatas? Sim. Existe alguma relação desse processo com a central extrafísica? Também tem. Quando a pessoa ela volita muito, ela fica predisposta a CEE, ou seja, central extrafísica de energia.
devido ao problema de ampliação das manifestações do psicossoma devido ao energossoma. Então isso aí melhora. Agora, o que eu queria falar para vocês bem claro é o seguinte, vamos ver se a gente entende isso. Você está aí, você sai do corpo, tem lucidez. Aí você começa a volitar. Na hora que você faz isso, você começa a expandir o seu processo de lucidez, ao mesmo tempo que aumenta o seu problema de energia. Então tem o rastro do psicossoma, que a gente mostra lá, eu tenho capítulo inteiro no Projeciologia falando isso. Aquilo tudo é diferente. Outra coisa, uma pessoa está no lugar, ela começa a ver como é que a volitação funciona. Então ela pensa num determinado lugar, quando ela sai igual uma bala. Outra coisa, ela está no lugar que ela domina, um holopensene físico, mas ela está fora do corpo. Ela vai pela parede, ela passa pela porta fechada, enfim, isso tudo faz parte do processo da volitação. Outra coisa, se ela vai, por exemplo, lá agora no Rio, que está agora com a guerra civil lá, que está ocorrendo, derrubaram helicóptero, já mataram 35 pessoas, aquele negócio todo. Então, o que acontece? Numa condição dessa, possivelmente tem áreas do Rio, principalmente da Zona Norte, lá e a Zona Oeste, que deve estar toda blindada. Na hora que tem essa blindagem, se a pessoa for lá, ele vai volitar, vai chegar lá, ele vai entrar numa trilha extrafísica de energia, entende? E ele vai ser atirado para fora do Rio. Tudo isso é a corrente extrafísica de energia. Ele pode passar isso agora. Essas correntes ocorrem numa condição igual a essa do Rio, durante o Carnaval, quando tem alguma comoção popular muito grande. Agora, por exemplo, é uma época para isso, que serve, se a pessoa isso no Rio. Planta essas correntes, Valdo. São os amparadores? São os amparadores e junto com a turma que são os paraprefeitinhos, os extrafísicos, aqueles que tomam conta das áreas. Mas aí a opção deles. Então é uma espécie de mega encapsulamento, né? De uma região, né? Não, mas isso já tem. Aquilo ali já tem tudo já consolidado. Esse povo sabe tudo isso. Agora, aquilo funciona ou não, eles ligam ou não. Igual está em Puxa. Já tem as ligações todas com o negócio. Eles são capazes de fazer isso com facilidade. Agora, o mais importante no Rio é o Carnaval. O Carnaval é impressionante. Eu, às vezes, gostava do Carnaval para ver uma coisa física e extrafísica. Eu via as duas coisas. Eu, às vezes, saía de um daqueles bailes lá do Monte Líbano e ia para casa para voltar no baile, para saber como é que estava, extrafisicamente. Agora, eu vi uma opção de gente que eu conhecia, mulheres e homens. Eu via fora do corpo. Agora, eu ia para lá desde o início do processo, antes do baile propriamente dito, para ver o desfile e a classificação, o sorteio, aquele negócio que havia das fantasias. Entende? Eu vi muito essa relação deles. Eu ia mais cedo para lá. E como eu tratava de muita gente, meu consultório, na ocasião, todo mundo tinha relação, sabe? Então eu tinha livre trânsito, tudo quanto era lado que eu ia. Eu deixava entrar, participava daquilo, etc. Eu pagava tudo, queria ser igual a todo mundo, mas o problema é você entrar junto com a turma. Eu vi muito disso perto. Por isso que eu conheci muitos desses, sabe, que desfilavam, mas o povo todo. Homens e mulheres e aqueles meio homem também. Todo mundo. Valdo. O Bornaio, a Nilza, como é que é? O Nilza, Carla, aquele outro, tinha um que era formidável, ele é muito sério. Evandro. Esse Evandro, ó, esse cara já morreu? Já? Esse era muito sério, esse aí é um grande cara. Isso aí é a energia dele. Ele deve ter morrido, né? Escuta, você podia saber lá um negócio da Selma para mim, se o nosso amigo está vivo ou não. Aquele professor. Está vivo, né? Pois é, então veja, a energia apareceu, que eu tive com a filha dele, e a gente está vendo. Agora, ele é muito forte. Agora, como é que está a saúde dele? Ele está mais lúcido? Como é que é? Ele falaram lá? Agora, ó, se de ver o Evandro agora, como é que ele está? Onde é que ele está?
Quando a gente sente isso, é porque estão fazendo assistência lá para ele, porque tem energia no meio, entende? Agora, o professor, então, deve estar com alguma coisa séria. Estão acertando as coisas dele. O irmão dele faleceu, ela tinha falado o contrário para você. Ah, foi o irmão que nós conhecemos lá, que você conheceu. Aquele que chorou no meu ombro, tal, que depois telefonou para mim, chorando no telefone. Eu falei assim, ele não vai demorar muito, você lembra? Por isso que eu queria saber do irmão, porque o irmão é mais novo, é mais forte. Professor Carlos Pepe não morreu. Certo. Ela falou com ele por telefone, tá? Tá bom. E quem dessomou recentemente foi o José Pepe. Zé Pepe, que é aquele. Pepinho. Foi isso que eu falei para ela temou que não. Mas eu senti o processo de energia. Agora, veja, devia de ser o Zé Pepe que estava aí, o dia que eu senti. Tá na cara. Porque eu não vi ninguém, eu estava conversando, vendo outras coisas, não percebi nada. Agora, o Zé Pepe, todos os dois foram meus professores. O Zé Pepe era de português e ele que era de história natural. Entende? Agora, o Carlos sempre foi mais rígido, mais austero, mais sério. Entende? Valdo. Mas ele deve estar melhor, então, agora. Porque não saía, a Sharon, que é a filha dele, eu queria encontrar, mas ela falou, não deixa, que ele está só em casa, etc. Valdo, aqui no ar. Você falou que quando a pessoa tem saudade e não consegue localizar bem, né, da volitação, fica difícil. Como é que a pessoa expressa isso, assim, no dia a dia, assim? Que tipo de queixa a pessoa tem? Não, o problema dela é o nisso? seguinte, ela tem fome da energia de alguém. A saudade é a fome da energia de uma pessoa amada. Então ela tem essa fome, aquilo está faltando, o processo todo é esse. Agora, ela expressa, é uma coisa indefinível. É como se fosse uma carência que não satisfez. Ela está com um vácuo dentro de si, um vazio. Então tem que preencher aquilo e não deu jeito. Isso é que é a saudade da pessoa amada. Entende? É a saudade das energias da pessoa. Agora, uma boa parte dessa nostalgia, da saudade, dessa lembrança, isso é egóico. Tem muito egoísmo nisso. Está entendendo como é que é? É igual a mãe que perdeu o filho, que chora 30 anos pela perda do filho. Já teve 3 filhos depois disso e continua chorando. Então é problema de bicho mesmo. Até um certo ponto, nesses casos. Então a saudade, no caso, dentro desse processo de saudosismo, isso aí pode ser um processo patológico, sério. Professor. Eu já tratei muita gente assim nesse processo. O Evandro morreu em 85. 85. Aos 65 anos. Evandro de Castro Lima. Ele morreu quando? Em 85. Aí em 85 mesmo? 85, 8. Poxa, então já faz muito tempo. 24 de Agora, fevereiro. então ele já está consciente. Então esse aqui é ele mesmo. Foi, né? Eu não lembro. Ah, foi? Agora esse era muito sério. Ele tinha uma aura melhor do que os outros. Entende? Agora, se ele morreu com acidente, isso aí é marco pecado. Entende? E outra coisa, 85 para agora, gente, são mais de 20 anos, 24 anos. Então, isso aí é capaz de ser ele mesmo, isso aqui, essa energia que eu senti aí. Esse eu conheci também, pessoalmente. Professor Valles, professor Valdo. Sim. Aqui do ar. Aqui do ar. Ah, sim. No binomiologia, o senhor colocou assim, o binômio admiração discordância, promotor da saudade. Normalmente o senhor coloca só binômio admiração discordância, né? Eu queria entender o porquê dessa complementação. O binômio admiração discordância é promotor da saudade. O caso é o seguinte, uma pessoa, ela encontra com outra. Ela admira muito aquela pessoa, mas ela discorda de uma opção de coisa. Aí dá um negócio dentro dela, porque às vezes aquela discordância, ela tem 1 milênio já, de várias vidas. Agora, outra hora, ela tem aquela discordância porque ela lembra de outra pessoa que ela admira e que não tinha tanta discordância. Você está entendendo? Do mesmo nível. Então isso tudo sobe na cabeça, a pessoa fica grogue com o processo. Então existem essas coisas mesmo. Promotor da saudade. Não tinha pensado. Na antagonismologia, o primeiro antagonismo, você podia comentar mais? O que é?
O primeiro antagonismo, você podia comentar mais? Eu não sei o que ela está falando. Antagonismologia. Primeiro antagonismo. Antagonismo. Sei. O primeiro, o antagonismo, saudade sentida pela consciência da falta das consciências. E a saudade sentida pela consciência da falta das consciências. A primeira é mais comum. Lá tem uma saudade, aqui tem outra saudade. Agora veja, junta a fome com a vontade de comer é um problemão isso aí, às vezes, quando mistura tudo. Por isso que tem assédio, guia cego, possessão, uma opção de coisas, às vezes começa por isso. Apenas um processo de saudade. Entende? Uma coisa puxa a outra. Por isso que eu falo, por exemplo, existe uma opção de consciências que são conscieneres. Elas são consciências e são ávidas de energia. Entende? O que se passa? A hora que ela chega perto da pessoa, ela se sente bem e ela quer ficar ali perto. Se a pessoa não tem um holopensene bom, uma psicosfera de autodefesa, não há blindagem nenhuma energética, ela recebe aquela pessoa e fica. Com o passar do tempo, aquilo começa a parasitar e criar problema para ela. Vai pesar na economia energossomática da psicosfera dela. Isso aí vira ou se torna um assédio, ou uma possessão. Agora veja, aquela consciência que está ali, a intenção é boa. Ela não tem intenção de fazer mal para a outra, mas ela não sabe o que está se passando. Enfim, é guia cego dirigindo um dirigido cego. Então tudo é maurótico. Entende o que quer dizer? Ninguém está sabendo o que se passa do ponto de vista evolutivo entre uma dimensão e outra. E isso na Terra é muito comum. Entendi. Tá certo? Obrigada. Professor, me parece que existe uma relação entre o síndrome do estrangeiro e essa saudade da volitação. Você pode explicar um pouco mais? Existe o quê com a Uma volitação? relação entre a síndrome do estrangeiro e a saudade Sim, da é o que volitação. nós estávamos falando aqui. Tem... Aqui, alguém já pediu aqui, falando sobre isso que eu respondi agora há pouco. Existe relação, sim, até um certo ponto. A síndrome do estrangeiro é o deslocamento da pessoa, que chega aqui e se sente deslocada, extemporânea. Ela é um corpo estranho no lugar que ela está. Aí, então, ela recorre àquilo que ela gostava. Aí vem a saudade. Mas ela precisa do povo com que ela está hoje, e não aquele povo que já passou. Porque ela tem débito é que essa turma que está aí, quase sempre o núcleo familiar, a família nuclear, entende? Esse processo todo. Mas aí as experiências dessa pessoa fora do corpo teriam uma tendência como de levar ela até os locais que ela está com saudade ou que ela sente falta ou não necessariamente? Quando pode, porque às vezes ela não pode, ela não consegue ir lá. Lembra que eu sempre falo aqui que você voltar para a sua paraprocedência, se ela é boa, é das coisas mais difíceis que tem. Tá. Entende? Por quê? Isso aí embola o meio de campo da pessoa, ela pode se desviar. Agora, outra coisa, cadê o livro? Arranja seu livro que você vai arranjar o complexo, o completismo existencial. Quando você dessomar, o povo vai estar te esperando. Vão te dar parabéns, felicitar, etc. Tal. Então, você vai sentir um ambiente muito bom nisso. Então, uma das saídas boas é essa. Eu estou ensinando vocês como ter uma boa dessoma. Né? Uma primeira dessoma e a segunda dessoma. Eu já estou dando a dica. Eu acho que funciona. Vale a pena pensar nisso. Professor, você pode ter saudade simplesmente pelo fato de encontrar uma pessoa que você viveu há 10 anos. Você encontra com aquela mesma pessoa, o fato de encontrar quase sempre a pessoa encontra alguém aqui que não é aquela pessoa que ele tem saudade. Mas aquela pessoa chega com 80% das tendências, das ideias, das emoções e das energias daquela. Ela começa a ter saudade da real. Então, são pessoas humanas que às vezes desencadeiam a saudade que a gente tem da outra que não é ela. Você entendeu? Sim. São fatores desencadeantes. Isso tudo acontece nas melhores famílias. O pior é isso. Nas melhores famílias. Ninguém pode dizer que você está livre disso. Por quê? Os nossos grupos evolutivos são milhões de consciências. Como é que fica? O intrafísico acaba atuando como se fosse um mega teatro mesmo, né? Para a gente acertar as contas. O intrafísico acaba atuando como se fosse um mega teatro.
Não, isso aqui, esse mundo é um teatro. No Brasil, eles acham que esse mundo é um pandeiro, é pior ainda. É tudo na base do samba. Agora, é um palco. Pois é. Existe uma para-arte e uma para-música. De que modo a arte pode ajudar na nossa evolução conscienciológica? Como se houver assistência praticada através da arte? A primeira coisa, esquece a arte e vão pensar nos processos técnicos. Não dá mais para a gente dar valor e começar a bater palma para a arte. A música, por exemplo, é chamada arte divina, etc. Tal. Existe até a melodia, a música das esferas, que já se falava desde a antiguidade. Essas coisas todas existem. Mas, por exemplo, ontem o César me falou que ele arranjou as músicas do Sensen. E foi ouvir e sentiu o que é que eu falei com ele do negócio. Falei assim, ó, não escuta mais não, acaba com esses discos, porque senão você vai fazer evocação da baratosfera direta, vai começar a dar acidente de percurso e até poltergeist na sua cara. Cuidado com isso. Ele já pegou as músicas de Sensen. Então, veja, Sensen é considerado música clássica, uma boa, no mínimo, é semiclássico. E, no entanto, essas músicas são terríveis. Agora, ele pegou as músicas, tem aquela da Ogília, não sei o que é, aqueles negócios todos que tem de Sensen. Agora, tem gente que chama Sanson. Aí vocês escolhem o que vocês quiserem. Eu estou chamando de Sensen para ver, porque é o que o povo sabe. Agora, esse esse aí eu vi quando era Luiz, fora do corpo. Estive lá com aquele povo todo, com os negócios tudo atrapalhado, eles usando a música. Então, veja, o Sensen, ele captou o negócio da baratosfera e fez as músicas. Agora, tem disso, os artistas são assim. Eu já mostrei aquele negócio, aqui já falei sobre o Elgar. O Elgar tem um monte de marcha militar terrível. Ao mesmo tempo, ele tem chanson de Matan, a canção da tarde, a canção disso, que é o máximo. Então, veja, eles saem, é uma linha quebrada, aquilo que eles fazem, isso é a arte. De modo que, em matéria de arte, eu te recomendo, na minha qualidade de seu avô, ou seu tio, ou seu pai, assim, né? O melhor que você pode fazer, pega alguma coisa técnica e esquece a arte. Não vai perder tempo com isso, não, porque está perdendo tempo demais. Na arte falta lógica, falta racionalidade. Tudo que eles colocam tem muito mais imaginação. Há um predomínio do processo da fantasia, é um processo de cozinhadinho, de criança, pré-primário, não dá certo. Pode falar se o Emmanuel ou o André Luiz também ficavam no Pombal? Tem alguma outra comunex de onde o pessoal da Conscienciologia, além do Pombal? Pode ser que seja de alguma fora do Brasil? Tem um monte que tem por aí. Agora, o Emmanuel era um processo ligado à Igreja Católica. Tem uma série de comunex da Igreja Católica do jeito que tem do sionismo e dos judeus. André Luiz era um cara que mexia com ciência. E ele era muito superficial em certas coisas. Era outro lugar. Nenhum desses teve nada a ver com Pombal. Como fica a saudade da consciência extraterrestre, seu planeta de origem e sua vontade de retornar? Não, às vezes ele não vai retornar e nem tem saudade mais, porque não existe mais o planeta. Durante algum tempo, quando tinha lucidez extrafísica, eu tentava volitar para o espaço e sempre retornar para o físico, contra a minha vontade, quando ultrapassava a atmosfera terrestre. Veja, você veio para cá e tem lembrança de um planeta, coitado, é pior que a baratosfera. Porque se ele veio para a Terra, ele veio de um planeta inferior. Você está entendendo? Vou ficar aqui. Somos nós. Aqui. Nós somos aqui. Nós somos zerados desse planeta. É o povo que chegou primeiro. Então bebeu a água limpa, quer dizer, sujou a água primeiro. Então. Em vez de beber, sujou a água primeiro. Entendeu? Então, isso tudo pode ocorrer. De modo que se ele tem saudade de outro planeta, está danado. Agora, se ele tem saudade de uma comunex, é outra coisa. A conversa já é outra. Eu retiro o que eu disse. Não está aqui quem falou. Isso pode significar uma saudade de algum outro planeta? Não. Não é bem assim, não. É saudade mesmo de comunex. E também saudade de outra vida, alguma coisa que a pessoa teve. Mas a maioria mesmo é saudade daqui mesmo, mas em outro contexto, noutra cultura, outra sociedade.
Tendo em vista que a evolução do cérebro humano foi um evento extraordinariamente único na história da biologia nesse planeta, existiria um ponto de mutação entre um cérebro subhumano e um primata ancestral para o cérebro humano num determinado período passado? Existe a hipótese de que, em algum período passado, os serenões teriam ressomado as primeiras formas humanas e gerado esse avanço, sendo essa uma possível explicação? Isso aí é uma das... Você está falando as coisas que é da teoria. Essa teoria eu já lancei isso faz 40 anos. É a mesma coisa, a gente explica isso tudo. O serenão é isso. Eles vieram e começaram a colocar um cérebro sempre mais avançado que aqueles que a pessoa permitia. Então a pessoa usava uma parte do cérebro. Até hoje nós ainda estamos assim. A gente ainda não sabe usar todo o cérebro, não. Agora, não é bem o cérebro. É a partir dos neurônios fazer as ligações interneuroniais, glias, dendritos, etc., para que as coisas funcionem, aumentar essas ligações. O que interessa no cérebro é o aumento das ligações interneuroniais. Meu bebê de 2 meses e meio costuma olhar intensamente para o teto e paredes e fica sorrindo, como se estivesse acompanhando o movimento de alguém. Percebe que ele fica muito contente, pode ser consciente? Quando ele acorda pela manhã, acorda risonho, querendo brincar. Ele pode estar vindo de lugares extrafísicos positivos. Olha, às vezes o processo disso é a energia que tem no ambiente. Agora, não é só bebê que é assim, não. Tem muita gente que sente essas coisas e tem bicho também. Tem gato, por exemplo, que chega e começa a olhar um lugar na parede que não tem nada. Como é que você vai explicar o processo? Agora, ali é por causa de problema de energia, um cheiro que ele está sentindo do bicho, a lagartixa que passou foi ali perto. Então ele fica olhando para ver se ela aparece, o que quer que vai dar. Então a mesma coisa é isso. O menininho, lá, o bebê recém-nascido, fica olhando se vai aparecer uma lagartixa extrafísica lá para ele. Quer dizer, alguma consciência, alguma coisa. Ele está percebendo alguma coisa. Às vezes tem disso, sim. Essas coisas ocorrem. Volta aqui. Aqui na página 20, argumentologia, exemplologia, você fala da saudade da volitação evoluída. E aí a relação com a motivação. Aplicada como poderosa motivação na execução da autoproex. Você pode desenvolver como é que isso influi na automotivação da proex? Porque na questionologia também, na página seguinte, você faz uma relação das consequências da saudade da volitação na autoproex. Você pode aprofundar essa questão? O problema todo é o seguinte, lógico, é só quem teve essa experiência de volitação mais séria, mais de uma vez, confirmou a situação, sabe do valor disso. É o seguinte, hoje eles usam um negócio chamado energético. Você já viu? As bebidas, os remédios, suplementos alimentares são chamados energéticos. O processo da volitação é o energético definitivo. É o que dá mais força para a pessoa de uma hora para outra. E outra coisa, o que é bom, é que a pessoa recebe a energia fora do corpo. Diretamente, aquilo vai para o psicossoma dela. Com isso, é uma transfusão de energia muito superior a qualquer coisa que se fizer com transfusão de sangue, com energia na veia, com bebida que a pessoa vai ter, está entendendo? Com injeção na veia. Então a situação é muito diferente aí no caso. Agora, é preciso a pessoa ter isso. Uma das coisas, por exemplo, que tem mais é o seguinte, a pessoa, se ela, por exemplo, nunca teve o processo da volitação e começa a ter, se ela tem uma tendência do passado mística, ela vai começar a ficar um pouco mística, precisa ter cuidado nisso aí, senão ela vai entrar assim do Swedenborg. Porque ela começa a ficar grata ao mundo, ao cosmos. Então ela começa a fazer prece gratulatória. Eu explico isso nos meus livros. É prece de gratidão, oração, entende? Então a pessoa fica babaca com o cosmos, entende? Agora, isso tudo ocorre no início, até a pessoa ver como é que é. Se ela não tem os 2 pés em cima da rocha, ela vai, se enrola. Por isso que às vezes não dá para os amparadores fazerem a projeção assistida, mais séria, para ajudar a pessoa nisso. Às vezes a reação dela vai ser extemporânea, deslocada, tudo errado. É preciso ter cuidado com isso.
O problema nosso é manter o discernimento o tempo todo. A gente tem dificuldade para manter isso, quando a gente está com tudo bonitinho. Agora, se entra um processo de emoção, piora tudo. Você entende o que é? Uma pessoa está com maior equilíbrio. Ela então tem um pique agudo, né, um pináculo, um ápice de lucidez. Agora, ela tem um processo desse, está com a lucidez ali que é o máximo, mas vem o problema da emoção, atropela tudo, às vezes embola o meio de campo dela, em matéria da reação que ela tem. Por isso que eu falo, 2 pés em cima da rocha e o mental soma no corpo, mas em tudo, sem exceção. Tem que ser assim. Então, o processo é pensar. Agora, a autoproex, realmente, isso aí ajuda muito, que a pessoa se sente grata. Ela, na mesma hora, vai ver os guardados dela, quais são os aportes que ela tem na gaveta. Ela vai querer retribuir. Os aportes da gaveta, você está entendendo? As coisas que ela guardou, o que ela tem no banco, o que ela recebeu, as terras que ela tem, patrimônio. Ela quer saber o que eu estou fazendo com isso. Ela vai querer retribuir. Entendeu? Então, isso enfogueta a pessoa. Estimula, incentiva, motiva. Você está entendendo? É o processo. Por exemplo, a motivação. A automotivação, trabalho e lazer. Uma pessoa que passa por isso, ela vai me entender muito mais. Todas as coisas que eu tenho escrito. Por isso que eu comecei a falar mais de projeciologia. Se uma pessoa chega num certo nível de projeciologia, meio caminho andado para mim. Ela está fazendo o meu serviço antes. Já vem antecipado. Entende como é que é? Agora, eu já encontrei muita gente que, quando me encontrou, já tinha lido projeciologia, já sabia a opção de coisa. Está lá na frente. Entende como é que é? Agora, aproveitando isso, então, na página 19, na parafatologia, né, o final da parafatologia da página 19, você coloca os encontros antecipatórios proexológicos. Você já comentou do encontro antecipatório, daquela você encontra com a consinha aqui, né, se eu não me engano, e aí você antecipa o trabalho que iria ter no extrafísico. Agora, às vezes, não é só isso, não. Então, como é que é nesse caso? Às vezes tem esse processo de projeções muito sério. De quê? Projeções. O que a gente fazia no pandeiro. Pandeiro era para isso. Agora, então, você encontra lá, etc., mas fisicamente não houve nada geograficamente. E eu, por exemplo, a minha orientação era não bisbilhotar. Eu, às vezes, poderia ir atrás da pessoa e localizá-la, fazer um law and order, um detetive, e localizar, identificar a pessoa. Mas eu evitava. Agora, é uma pena, porque muitos casos eu vi lastimáveis. Quando eu encontrava, já estava num ponto que já tinha... não dava mais nada. Mas é a vida, né? Você não pode atropelar o processo dos outros. Agora, veja, eu não posso também fazer essas coisas, porque se uma pessoa dessa melhora, até um certo ponto, está me beneficiando. Você está entendendo? Está me ajudando por causa da linha de atividade das minhas pesquisas. Então, eu preciso ter muito cuidado para não puxar brasa para a minha sardinha. Você já pensou? Eu só agora vou falar com quem faz volitação. Não converso mais com vocês. Deixa eu ver você, se você faz volitação. Não, você vai, você não. Então, não quero saber. Eu não posso. Isso aí é acepção de pessoa, discriminação. A gente tem que estar com os braços abertos para quem aparecer. Não interessa. Agora, nesse caso, aí vem, por isso que eu estou escrevendo, a personalidade... raríssima, entende como é que é? Que é aquela que você deixaria ficar com a pessoa, etc. Agora, eu às vezes, eu vejo isso, eu entendo, a pessoa vem, ela vai passar aqui uma semana, chega num certo ponto que ela não quer me deixar, onde eu quer ir, então, de segundo eu tenho que pegar a pessoa, eu levo um jantar, aonde eu for, eu começo a ter um social composto, está entendendo? De mais tempo, que eu vejo como é que é. Agora, o pior não é isso. Pior é a hora que isso me afeta. Aí vem a personalidade raríssima, a consciência raríssima. Entendeu? A consciência raríssima. Isso às vezes me afeta. Eu estou trabalhando aqui com esse assunto. Aí vem aquela pessoa e começa a desencadear uma opção de coisa.
A primeira coisa que desencadeia é a personalidade consecutiva e outras coisas. Aí a gente quer entrar naquilo, porque o negócio, você sabe, esse processo é fascinante. Tendo o parapsiquismo, uma das coisas mais fascinantes que tem, que é o problema da Seriac. Agora, eu não posso deixar minhas coisas para cuidar daquilo, entendeu? Eu tenho que estar de olho. Agora, a gente abre as concessões percentuais. Não é 100%, mas você dá um pedaço. Quantos eu já não tenho feito isso e quantas também não tenho feito? Agora, o ideal para a gente era selecionar vocês todos, aonde vai um, vão todos. Entendeu? Seria ideal, mas esse ideal é impossível na Terra, não dá. De modo que não tem jeito. Você já pensou? Tem certas horas que eu deixaria. Por exemplo, de madrugada, eu trabalho sozinho, só eu, às vezes a gatinha e os amparadores. Né? De vez em quando, estou mexendo com uma coisa, seria bom pegar uns 10 de vocês e falar umas verdades tudo lá na hora. Mas não dá. Não, de vez em quando eu te chamava, mas ia ficar de outra coisa, por causa do barulho, disso, daquilo. Chama o Marciro que é meu antigo, né? Colega e vizinho interno aqui da história. Mas vocês vejam, essas coisas todas ocorrem. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso da Raríssima, é preciso de vocês estudarem isso. Vocês vão ganhar estudando com o tempo. Mas tem que entender sem excesso. Não pode pôr energia emocional demais para analisar um processo desse. Isso não dá certo. Agora, preciso trazer o verbete aí para vocês lerem com calma, para entender, para a gente debater, estudar. Agora, eu falei que eu ia trazer esses assuntos mais grossos. É o jeito. São os grossos. Esses não são refinados, viu, não? Eles são grossos, porque cria problema. Professor. É um processo de approach. Tá certo? Você pode ir de maneira mais técnica, mesmo antes do verbete, dar uma aprofundada um pouquinho mais no caso. Né? Essa é a mais... Senta daqui as coisas na frente. Depois do lote, a Fafá... Ainda bem que tem um lote na frente. São terríveis. Não, vocês podem fazer um clube. Entende? Uma hora o gol é feito. Clube da antecipação. Quem não chuta não faz gol, né? Uma hora sai, né? Então. Eles já estão pensando como é que vai ser o planeta que vocês vão, que eles vão daqui a alguns milênios. Eles já querem para amanhã cedo. O negócio todo é esse. Vou te contar. Não, mas o problema todo é esse. O que é que você pensa? O que você pensa sobre esse assunto? Você já tem alguma ideia? Essa aí, vocês sabem, isso aí é um poço. E é limpo, a água é limpa, não está poluída. Entendeu? Não tem nada de tifo, febre tifoide, nada disso. O poço é limpo. O negócio é muito sério. Mas fala aí o que você pensa. Da amizade raríssima? Era aquela pessoa que você, como é que eu vou dizer, que o saber dela acaba sendo complementar ao seu, ou é uma coisa, ou ela está muito evoluída que você, então só o exemplo dela é uma abordagem que você nunca pensou, quer dizer, é sempre rico ter aqui, ó, a gente tem que começar a pensar o seguinte: epicom, tenepsista, ofiexista, desperto, semiconsciente, teleguiar, evoluciólogo. Quer dizer, é olhar aquilo lá, escala evolutiva das consciências. Olha lá, a partir ali do sexto, sétimo em diante. Número 6, número 7. Então aquilo ali já começa, já é a personalidade raríssima. Agora, o melhor da história. Aquela pessoa vem e ela não passa para você energia. Pelo contrário. Ela, às vezes, está até precisando da sua energia. Você não precisa da energia dela. Agora, o problema não é esse. Há uma ligação, um link com a pessoa, que é um processo mental somático, mais avançado. Então, você conversando com ela, você se sente como se estivesse, vamos dizer, no Pombal. Você está entendendo o que quer dizer? Aquele negócio.
Uma vez nós estávamos lá em Barcelona, quando aconteceu um negócio, que eu senti com todo mundo aquilo. Mas não dava para passar. Isso foi no FIC? Vocês chegaram a ver isso, né? Você estava lá. Na época do FIC, né? Agora, aquilo a gente via direitinho. Lá, só que tem que o povo chegava de avião. Fora do corpo, muitas vezes que a gente encontrou, o povo chegava volitando. Então, dispensa o avião. Então, essa dispensa de avião é uma diferença enorme do negócio. Você está entendendo o que é? Agora, veja, algumas consciências que iam ao pandeiro, viu, Lógico? Depois eles refugavam a vinda de novo. A pessoa não podia ir. E criar problema para ela. Você está entendendo? Ela não estava preparada. Não é só isso. Ela começava a devanear, saía da realidade dela, por causa do processo. Então tem pessoa que não está preparada. É igualzinho aquele caso que eu levei a nossa amiga para ver o Pombal, a hora que ela chegou lá, nós tivemos que voltar com ela na hora. Mas era porque tinha um processo físico que já estava muito alterado. Então, uma das coisas que eu vejo mais sério é o seguinte: se há um problema mental ou uma psicopatia, isso é um processo que deve ser evitado de todo tipo. Agora, se a psicopatia ela é forte, mas a capacidade intelectual da pessoa, com o nível de lucidez dela é muito forte, dá para temperar. Aí, se você souber fazer os acessos corretos, a abordagem, pode ajudá-la a superar. Entende? Que é o caso do, você sabe, esse último aí que você viu. Essas coisas existem. Agora, veja, é uma personalidade raríssima. Agora, pense, essas personalidades, por exemplo, que às vezes você viu e há o problema da ressoma dela. Então, ela é uma personalidade consecutiva que você sabe quem foi a pessoa. Às vezes, até antes de você renascer, agora. Ou, se não, quando você renasceu, mas você não teve contato com ela. Mas agora você encontra com ela já num outro corpo, numa outra condição, já em condições totalmente, vamos dizer, diferentes, né, da situação. Mas a personalidade é a mesma. Devido às relações do passado, a afinidade, a empatia é muito grande no caso. Então aí é que vem os processos. Problemas pessoais, as coisas todas que tem. E outra coisa, se não tiver cuidado, a hora que ocorre isso pode funcionar pior do que uma apaixonite aguda e instantânea, amor à primeira vista. O amor à primeira vista é um processo de emoção. A pessoa vê, nesse outro é pior, por quê? É um problema de lucidez, de discernimento, de racionalidade. Outra coisa, você está vendo o alcance daquilo. Isso, em muitos casos, supera a duplologia. Você está entendendo? Supera a consanguinidade. É isso que eu explico lá no processo. Você está entendendo, né? Não faz sentido para você? Agora, supera essas questões todas, entendeu? Do processo da paixonite, tudo quanto é tipo. Não há mais. Agora, veja, esse é um dos processos, ou das condições, que nós podemos conhecer dentro da gente as manifestações, quando nós transfiguramos ou transformamos as emoções de aventura em sentimentos elevados, evoluídos. Entendeu? É aí que isso é teste para a pessoa, é uma provação, né, do problema. É uma experiência da coisa dela. Você entendeu mais ou menos isso aí, como é que é? Agora, não só uma semelhança de objetivos, mas uma semelhança na maneira de pensar e no mesmo nível que você, mesma forma. Agora, isso é que é importante. Por exemplo, as pessoas que às vezes são apegadas a gente por um processo de ideia, mas ao mesmo tempo há um problema de emoção muito grande envolvida. Isso cria problema. Você mesmo conhece casos assim, você sabe quem. Conheço.
tudo por causa disso. Se ali se manifestasse o mental soma em primeiro lugar, daria tudo certo. Mas a hora que vem a emoção, vem o poder, Tá certo. a manipulação. Você está entendendo como é que é? Desvio. Agora, isso é terrível quando ocorre isso. Então a gente tem que estar selecionando para ver as raríssimas. Quem é quem, raríssimo. Agora, observa na sua vida quem é quem. Agora, a coisa séria também é isso, que às vezes você encontra a pessoa, quando você descobre, você volta, ela já está numa condição que já não é mais a mesma pessoa. Já envelheceu, ou adoeceu, ou está inválida, ou tem isso, ou tem aquilo. Entende? Tudo isso eu já vi. Tudo a gente tem que levar em consideração. Agora, são condições técnicas que só a Conscienciologia procura estudar. Você não vê isso no Espiritismo, você não vê isso na religião, ou nos místicos, ou qualquer coisa. Santo Agostinho não falou nessas bobagens todas. Falou em outras bobagens, mas nessas não. Agora, e aí tem muita bobagem para poder estudar. Por quê? professor, de uma certa forma, se não houvesse o processo da emoção, se a pessoa tivesse mais ou menos acertada, ela ia catalisar o trabalho até seu e dela. Catalisa, né? Potencializa, melhora tudo. Dadas as devidas proporções, até... O caso é muito sério. Agora, por isso que a gente tem que estudar isso. São nuances dos fenômenos. Esse aí é nuance praticamente da personalidade consecutiva. Você está entendendo? Da série X. São nuances de manifestação de tudo isso. Não há dúvida. Minha avó está com 84 anos. Era fisicalista, newtoniana, cartesiana. Desde 1995 comecei a ensiná-la sobre os assuntos conscienciológicos. Outro dia ela me ligou e disse que está estudando projeção astral por conta própria. Essa atitude facilitará em parte a sua primeira e segunda dessoma? Total. Yes. Como é que é? Of course. Tem mais? Pode falar isso aí, pode falar umas 10 coisas. Né? Estamos de acordo. Quais compositores, músicos brasileiros conseguiram captar e registrar o óleo pensante sadio que fixaram, registrando em música a leveza, a beleza da natureza e a serenidade positiva? Olha, um deles que tem é o marido da dona Nindinha, que era minha amiga. Quem é que é? Estão mostrando aí o negócio, que eu acho que estão comemorando, né, o aniversário dele. Vila Lobo. Estão comemorando o aniversário dele. Ele tem umas músicas que vale a pena vocês verem. Tem coisa interessante. Tem de tudo. Mas ele é interessante. É ele que eu conto o caso da pauta com as montanhas do Rio. O caso é o seguinte. Havia um rapaz que era... ele era, para vocês terem uma ideia, mais ou menos da minha família, indiretamente. Ele era irmão do marido de uma tia minha. Você tem uma ideia. Então, o que se passa? Mas da mesma idade que eu. Agora, ele era daqueles caras que saía, por exemplo, depois, no sábado de manhã, ia comer as galinhas que o povo fazia despacho, lá na Barra da Tijuca. Você lembra que eu contei alguma coisa dele? Agora, o que se passa? Foi com ele, por exemplo, que eu fui ver o tablado, o teatro tablado, aquelas coisas todas, porque ele se interessava, porque ele era compositor. Agora, ele era aluno do Vila Lobos. Então, um dia, ele viu o Vila Lobos, chegou para ele e falou assim, não, eu agora estou colocando uma técnica maior dentro da música, como nunca se fez. Então colocou a pauta musical que não tinha nada ainda escrito, só aquelas linhas, vocês sabem como é que é a pauta, né? E aí ele pegava o mapa do Rio de Janeiro, o skyline, o que é? O Pão de Açúcar, aquele negócio, todo o skyline, você está entendendo? Lá em cima da pauta, e colocava a música. Entende? Eu falei assim, ele é terrível, esse cara é terrível. É tanto que muita música dele ele é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Né? Foi aí que eu comecei a dar valor para ele. Então tem as baquianas, aquele negócio dele, tem uma opção de coisa. Tem música que vale a pena dele. Agora estou falando um que é prata de casa. Vila Lobos que é de casa. Agora, melhor da história. Passam-se os anos, eu vou para o Oriente, faço pesquisa, essas coisas todas, um monte de coisa.
E vou atender a viúva dele, que era a dona Mindinha. Você está entendendo? Meu consultório em Copacabana. Era uma senhora fantástica, fora de série, aura, limpa. Uma grande mulher que eu conheci na minha vida, dona Mindinha, que era o apelido dela, que era a mulher dele. Agora, isso foi depois, muitos anos depois. Ele já tinha morrido. Então. Quais compositores? Então, eu falei aqui pelo menos um que a gente pode ver, né? Agora, tem os populares, semiclássicos, né? Semipopulares, tem a opção deles aí interessante, inclusive de mulher. Né? Tem umas boas aí que vale a pena a pessoa ver as composições. Quando nos identificamos com determinada linha espiritualista, sentindo nela o nosso lar espiritual e saudade dos seus mestres no extrafísico, isso seria inconveniente do ponto de vista evolutivo? Não. Mas agora, está muito carregado esse negócio seu aqui ainda, né? Do jeito que ele está falando aqui, a gente está vendo. Mestre, esse negócio. Vê se diminui isso e vamos pensar umas coisas mais sérias, mais lógicas, mais de discernimento racional, para a gente ponderar mais as coisas e tira o misticismo disso. Isso pode melhorar mais depressa. Pode falar. Oi, professor. Uma pergunta ainda sobre a questão do processo da arte. O processo da arte, quando utilizado para fins educacionais, como, por exemplo, materiais didáticos, ilustrações, enciclopédias, gráficos, uso de quadrinhos enquanto linguagem alternativa. É a melhor coisa que tem, a didática e a comunicação didática. Uma das melhores coisas que a arte. Mas então, agora eu poderia dizer que não isso não é arte. Não adianta vir a arte sozinha, não. A arte que eu entendo é casada. Mas eu poderia dizer que essa modalidade de trabalho funciona. Ele não seria, deixaria de ser um trabalho artístico e passaria a ser um trabalho mais técnico. Seria uma nova técnica de abordagem. Tem que vir casado. Ela não pode vir sozinho. Agora, é a parte técnica de discernimento. Então é por aí que a gente tem que estudar o processo. Então seria até uma boa, quando fala-se de arte, essa arte que o senhor às vezes critica, seria a arte mais subjetiva, onde a pessoa está num processo mais egóico para mostrar alguma coisa mais abstrata, alguma coisa assim. Mas eu acho que talvez seja mais ainda do que isso. Essas pessoas... Eu critico todo tipo de arte. Essas pessoas, elas poderiam estar indo por um lado melhor de trabalho se elas começassem a ir para esse lado da... Esqueça a palavra arte, pensa numa coisa. Eu sou contra tudo que a gênese sai da emoção da pessoa. Que essa emoção quase sempre é instinto. Sendo instinto, ela é subhumana. Sendo subhumana, ela é do passado. Nós já estamos noutra condição que não é mais isso. Uma questão energética, né, professor? Então, por exemplo... você vai me dizer que vem um serenão aí e ele vai começar a fazer história em quadrinho de violência, por exemplo? De jeito nenhum. Ele já ultrapassou isso aí, ele não vai perder tempo com uma coisa dessa. No entanto, ele pode fazer esboço de uma coisa que precisa. Porque o esboço é necessário. Porque, na verdade, ela se transforma numa mais uma linguagem. Mais um tipo de linguagem, né, na verdade. O que será que houve aí? Alguém aí está com um magnetismo maior, não é isso? Né? Obrigado, professor. Mas olha, hoje eu acho que nós batemos aqui o recorde de pergunta fora. São 26. E quantas pessoas tem aqui hoje? Hein? Olha para mim quantas pessoas tem aqui hoje, me interessa saber. Devido ao negócio aí. 60 agora, tem 26 perguntas. Mas olha, o problema é o seguinte, sinto muita afinidade com o holopensene da França, hoje já nem tanto, da Grécia e até mesmo do Canadá. Quanto ao processo de saudade e volitação, isso se reflete no desejo de estar junto à natureza e as horas de sono diárias, saudosamente aguardadas a todo dia, depois de um dia de trabalho. De que modo manter o autodiscernimento constante com pessoas que não nos compreendem e que nos cobram o tempo todo? Como manter os momentos de volitação sem tanta emocionalidade?
O problema todo é o seguinte: você pode viver com as pessoas que te cobram o tempo todo, isso é o máximo. O ideal para nós é a pessoa cobrar da gente o tempo todo, porque nós vamos ver os nossos defeitos, as nossas carências, as nossas omissões, o que está faltando. Isso é uma beleza, é heterocrítica. Não vamos reclamar disso não, que isso ajuda. Agora veja, na hora que você vai dormir, não tem jeito para a pessoa dormir com você, isso seria possessão. Então veja, na hora que você está dormindo, você faz o que você quer. A volitação entra justamente aí, a hora que a pessoa sai do corpo. Ninguém vai te cobrar se você é bom, né? Se mantém um ambiente bom. Pensa nisso, que o negócio é positivo. Em resposta a uma questão agora há pouco, o senhor comentou: analisa a sua vida, quem é quem. Que critérios, requisitos a gente pode utilizar para fazer esse tipo de análise? O problema todo é o seguinte: a gente tem que analisar quem você é e quem é que são os outros. E qual a relação que você tem com os outros. Pela relação que você tem com os outros, você sabe como é que você é. Pela relação que você tem com os outros, você sabe quem são os outros. Quer dizer, o processo é de empatia. Agora, a conscienciologia é baseada justamente nessa inter-relação consciencial, o tempo todo. É um problema de domesticação mútua dentro da evolução. Um domestica o outro. Então, o problema é de compreensão. O que a gente nota mais por aí afora é muito processo, por exemplo, de belicosidade, devido ao poder, à possessão, as conquistas, as invasões, as guerras, o militarismo, a soldadesca. Isso aí tem criado muito problema para nós. Então, por exemplo, se você tem lembrança do seu passado, que não tem militarismo, que não tem belicosidade, que você não vestiu farda, que você não é militar, que você não tem nada disso, isso é uma bênção. Se de ver o resto, o que é que tem? Mas só de ficar livre disso é o máximo, que uma boa parte de todo mundo mexeu com algum processo de guerra. Por quê? O povo que estudava mais acabava sendo, vamos dizer, de alta patente militar, que era líder dirigindo os outros. Como sempre teve guerra demais, a pessoa acabava trabalhando com a guerra, funcionando na guerra. E outra coisa, quem sempre fazia isso é quem estudava mais, quem tinha mais conhecimento, quem lia mais, quem liderava os processos. Então, se você passou por lá, chegou aqui e ainda não tem uma carga muito grande, aguerrida, belicosa, entende? Bélica, isso é o máximo. Então, uma das coisas que eu acho que a pessoa tem que começar a pensar, para estudar quem é quem, começa por aí. Qual é o seu nível de belicosidade? Uma outra coisa, lembre-se bem de um caso. Às vezes a pessoa, ela é bem tranquila, mas é enrustida. Ela está no armário. O que tem mais é marechal e marechala no armário. Então precisa abrir o olho com isso. Aquele caso que nós estávamos falando é uma marechala, que essa nem ficou tanto no armário, acabou saindo, está entendendo? Professor Valdo, a respeito ainda da questão da arte, a minha dúvida é o seguinte: o sentimento evolutivo, ele pode ter alguma relação com, como meio de manifestação com a arte, ou como, se não, o senhor... Toda a arte tem processo de sentimento, só que tem que assim, acachapante, de emoção, quase sempre a tendência é ir para o passado, é o bicho que manda. Observa no cinema, quando eles vão falar sobre uma série, o que é que eles falam? Vai hoje, quando você pegar, liga a televisão, passa-se uma série de canais e veja os comerciais, o que eles estão anunciando, filme, série ou qualquer programa. Eu garanto que você vai encontrar pelo menos uns 5 falando besteira de bicho. A gente vê... É a sua emoção. Vamos ver se você aguenta, se você tem o sangue nas veias para suportar esse filme. Observa. A Telecine todo dia tem isso lá. Professor, olha os filmes de ação, o que eles falam? Anúncio de filme de ação. A gente percebe, a loucura. A maioria é negativa, mas como a gente pode pensar, então, a manifestação desse sentimento evolutivo? Como é? Pois é, para você ver, você vai achar isso em televisão? Televisão é a máquina de fazer doido, do jeito que está aí até hoje. Seria dentro da conviviologia, Você sabe que eu fui à televisão, tinha lá o nosso amigo, sabe, o pai. Então eu comecei a falar umas coisas mais avançadas, eu digo, mas Val,
Você está falando sobre erudição aqui? Não perca seu tempo. Eu falei assim, não, mas eu vim aqui para falar umas coisas sérias. Eu sei que vocês não são porcos, então eu não estou atirando pelas aos porcos. Nem também estou falando no vazio, no deserto, porque isso aqui não é um deserto. Todo mundo aqui, ó, todo mundo já teve, tem até vários aqui que já tiveram até instrução superior de universidade. Então eu posso falar essas coisas. Ou vocês pensam que televisão foi feita só para fazer saltimbancagem? Falei isso tudo para ele. Agora era o nosso amigo. Professor, e como que a gente pode ver então essa manifestação dentro do sentimento evolutivo no dia a dia? Como pode isso então ocorrer? Você vai procurar as personalidades raríssimas. Vai atrás da Adriana, da Rosa, essas rosas que tem ali, aquela outra, aquela lá, ó, são as personalidades raríssimas. Está cheio delas aqui, ó, aqui. Tem os homens também, não é só mulher, não. Tem os homens também. Entende? Então, o problema é ver quem é que está pensando mais seriamente. Você está entendendo como é que é? É o processo da emoção mais elevada, que eu chamo sentimento elevado. Professor, aquele mais evoluído. Entende? Que te acalma. Ele é pacificador. Isso é a serenidade, é a serenologia. Entende? É o caminho do serenismo. Você está nesse caminho. Valdo, é por aí. É o processo do mental soma, né? Que é o que você fala que a gente vai chegar pelo amor através da mental somática. O problema, por isso que eu falo, coloque a maioria da sua autopensenidade no PEN. Se você fizer isso, você já está fixando o holopensene positivo, que é o mental somático, é o do discernimento. O que nós precisamos mais é de discernimento. Está claro isso? Agora, o que mais vocês têm? Tem alguém? É você? Quais fatores mais pesam para que se vinque essa amizade raríssima? É o processo da convivência, do diálogo, do debate, das ideias? Eu penso, Pedro, que o negócio todo é reciprocidade. O que significa isso que eu quero dizer aqui? Reciprocidade. As duas consciências estarem num nível de, vamos dizer, de comunicabilidade construtiva. Quer dizer, um pode ser, quase sempre assim, um está sempre mais em situação melhor do que o outro. Mas é que a condição é o seguinte, ele está fazendo assistência ali. Uhum. E tem uma outra coisa muito séria, que é isso que a gente tem que pensar, viu, Adriano? Que são os terceiros dessa história. Então existe aquela personalidade raríssima. Mas, na hora que você encontra com ela, isso aí tem que dar fruto, tem que potencializar. Tem que haver uma catálise dentro do processo do holopensene. Aquilo vai atingir terceiros positivamente. Você está entendendo o processo? Ó? Então, é uma doação de grupo. Se isso ocorre, tudo ajuda, é melhor. Então, esse dado, uma pessoa, por exemplo, ela pode estar mais desfalcada e precisa de uma assistência, mas encontrando com a outra que está mais ou menos equilibrada, fica um meio termo útil, que vai assistir terceiros. Entendi. Então, a partir daquela que tem o problema com deficiência, vai irradiar energia que vai fazer assistência grupal. Então, aquela pessoa que está numa condição melhor, que não precisa de receber nada, mas que se sente bem com a outra, vai fazer assistência ali, direta e indireta, entendeu? A partir dela, né? A partir dali. E o processo nasceu mais ou menos como? Dessa conjunção de às vezes há 3.000 anos, há 200, vamos dizer, né? Anos, mas quase sempre assim, 20 séculos, 30 séculos, entende? 15 séculos, que o negócio vem. Agora, outra coisa, as pessoas crescem, mas existe as encruzilhadas. Chega num ponto, um vai para cá, o outro vai para lá. Outra coisa,
Às vezes, nos últimos 20 séculos, não teve nada de duplologia entre vocês, não tem nada a ver com isso. Às vezes até mais do que isso. Mas aquele liame, aquele link permanece. Então veja, é aquilo que eu chamo o liame do elan. O elan do liame. Você está entendendo o que quer dizer? O elan do liame. Entendeu? Parece coisa do Leandro, mas não é, tá? Vamos entender bem. Então, essa conexão do elan, por exemplo, evolutivo, cosmoético, avançado, sim, que dá a conexão, que é o link. Você está entendendo? Então, isso não necessariamente tem a ver com o tempo de convivência, mas com o nível de rapport que existe. Não, e outra coisa, esse negócio de tempo é relativo, porque pode chegar num certo ponto que a conexão interconsciencial, até telepática, já funciona. Agora, quando a pessoa vem e um encontra com o outro aqui, e tem um que às vezes está sabendo mais da coisa, o negócio abala os dois, para saber o que é. Mas aquele que pode fazer mais assistência, não pode deixar isso transparecer. E outra coisa, ele tem que melhorar de uma tal maneira aquele que está naquela condição, até chegar a um ponto que ele possa abrir mais o jogo, sim, que possa haver mais uma interação mental somática do processo. Atualizar o... Agora veja, aí não tem mais nenhuma emoção, nem cardio chakra, nem sexo chakra. Os processos, por exemplo, que tem de chakra, são apenas às vezes um ajudando o outro lá, na situação daquilo que precisa, melhorando uma coisa ou outra, mas essas coisas não existem mais. Então, a moldura acabou. Porque nós temos contatos e congraçamento com as outras pessoas, ou interação com os outros. A maioria, se você olhar, tem a mosca e tem vários círculos para chegar na periferia, nós vamos ver que tem uma porção disso aí, que nós estamos ligados mais nos círculos exteriores da moldura, e não no núcleo do centro, do cerne da mosca. Agora, nesse caso aí, a questão é que sai da mosca. É o cerne do processo, que é o mental soma, entende? Então, agora, por isso que eu falo, a situação é raríssima, sim. Agora veja, eu não vá pensar, ô Fafá, porque eu estou falando é o seguinte, e só ocorre quando você encontrar o serenão aqui, não é isso. Não é isso que eu não estou é pensando, não, entendeu? Agora, não é assim. Tem que ver a afinidade. Sim. Esse processo que o senhor trouxe aí da mosca, do núcleo, isso quando ocorre, claro que é bastante raro, mas pode vir a ocorrer. Uma das coisas que eu tenho visto, ocorrer com outros, não sou eu. Então, são duas pessoas, não tem nada a ver com isso. Onde eu vi, dentro da Conscienciologia, que tem ocorrido muitos casos desses, vocês têm uma ideia? Antes de eu falar, alguém quer dar uma opinião? Não. Tem uma área que tem isso, muito sério. Vocês não têm ideia? TENEPS. Todos os grandes encontros e os cursos de TENEPS que eu tive, às vezes você via os lives, aquilo ocorrer, entendeu? A hora que vinha a insinuação daquele fato, entre tenepsistas. Entre tenepsistas. Agora, os tenepsistas veteranos, eles vão começar a ver isso maior. Agora, você pensa bem o dia que nós tivemos aqui, gente com bastante autoconfiança, e que seja ofiexista, e que se encontra com o outro. Aí eles vão começar a encontrar tudo. Então, por exemplo, às vezes eles vão encontrar, numa época lá, naqueles negócios dos visigodos, que não estava nada bom. Tá? Sabe como é que a situação não estava nada boa. Para um deles estava bem pior, etc. Agora estão encontrando uma condição muito diferente, fazendo assistência. Aquilo estoura, funde a boca do balão. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, quando isso ocorre excepcionalmente ou eventualmente num processo de dupla, a tendência é que o trabalho renda mais até. Rende mais a situação, mas a dupla quase sempre não acontece isso. Sim. Raramente você vai ver um duplista ou uma duplista ser a personalidade raríssima. Você está entendendo? Porque ela supera o processo. É mental soma.
A dupla não, tem muito processo afetivo, o sexo, às vezes, ele é muito incisivo dentro do processo, entendeu? Não é bem assim. Agora, gente, eu vou falar para você, mas antes eu queria falar uma coisa hoje. Hoje eu tenho uma pequena surpresa para vocês. Ninguém saiu ainda, tem 60 pessoas aqui, tá certo? Então, lá fora vai ter uma pessoa na mesa para oferecer para vocês determinada coisa. Tem para todo mundo, tá certo? Essa é uma surpresa que o César está fazendo a vocês. Tá certo? O César Cordioli. Eu falei nele aqui, é a terceira vez que eu falo no César aqui. Mas é ele que está dando um presente para vocês, para conhecer essas coisas mais de perto. Porque eu vivo falando nas coisas, mas não explico bem o que é. Hoje não. Nós vamos trazer a coisa para mostrar para vocês. De modo que tá, hein? Se você falar em boca livre, vai sair primeiro. Isso não dá certo. Agora, ó, os nossos comerciais, por favor, a hora que sair, vocês passam lá e vê o que tem na mesa, tá certo? Todo mundo, hein? Vai olhar o que é. As pontuações da abertura de hoje: 60 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 26 perguntas respondidas online, 15 votos online. Teremos os recados do Luiz, 11ª imersão na Cosmoética, João Paulo, palestra da Côncius, Loche, prova da proexologia e heterocrítica, Maria Isabel, Unicim, o encontro de governança. 11 verbetes para a eleição de hoje. Inocência, invalidez parapsíquica, meta optata, racionalidade rudimentar, resíduo mitológico, sinal de alerta, status momentosos, veracidade autoverificável, vida ecológica, vida matemática e visão panorâmica. Boa tarde para todos. Nós gostaríamos de convidar para a 11ª inversão na Cosmoética, 9ª imersão laboratorial, e para o 13º encontro do Colégio Invisível da Cosmetologia. Também para o primeiro encontro do Colégio Invisível da Serenologia. O tema vai ser Paz, Triple Fronteira e Cosmoética. O local vai ser o Discernimento e a data, o período é do 5 de novembro ao 8 de novembro. Entrar em contato com Mércia. Obrigado. Boa tarde, falo em nome da Côncius. Queria convidar a todos para a palestra que a Côncius vai realizar hoje no JL Shopping, na loja da Expo Conscienciologia, sobre autoconfiança e sustentabilidade pessoal. Hoje, às 19 horas, no JL, na Expo Conscienciologia. Tá? Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de aqui dar 2 recados. O primeiro é relativo à prova da proexologia. Nós estamos ainda com as inscrições abertas. A prova ocorrerá depois de amanhã, domingo, no discernimento, a partir das 8 horas até meio-dia. Então, o conteúdo é referente aos conteúdos da enciclopédia, que de uma forma ou de outra abrange a questão da ProEx mais especificamente. E o outro recado é o Heterocrítica, reforçar aí o convite. Nós vamos ter o curso Heterocrítica especial sobre democracia pura, o livro já está previamente escolhido, e vamos ter a participação do autor, o professor J. Vasconcelos, que irá estar aqui presente no 2º dia do curso, para que a gente possa debater aí as ideias do livro. Então todos estão convidados, uma vez que esse tema é importante para discutir até a possível aplicação dentro da Cognópolis. Ok? Obrigado. Boa tarde. A Unicim convida todos os voluntários da CCCI a participar desse encontro de governança corporativa. Sábado, dia 24 de outubro, a partir das 15 horas. Encerra às 20. É uma reunião de trabalho.
Nós vamos estar, nesse momento, trabalhando os modelos das ICs. Tem 17 ICs e uma pré-IC. Então, nós vamos estar estudando como está no momento e qual a melhor forma da construção de um novo modelo. Todavia, os consultores, eles são meros supervisores. Quem vai dar o tom da música somos nós. Somos nós que vamos debater aquilo que nós queremos. Nós, que eu digo, todos os atores, toda a elencologia da Conscienciologia. Então, todos estão convidados. Participe, é uma oportunidade democrática. Antes de encerrar, só gostaria de lembrar, amanhã haverá uma palestra gratuita da ex-ministra Marina Silva. Será no Hotel Mabu, das 15 às 18 horas. Então, ela vai tratar de temas relacionados ao governo, meio ambiente. Então, quem tiver interesse, então 15 às 18, Hotel Mabu. O verbete eleito para amanhã foi Visão Panorâmica, com 7 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.